ninguém gosta de frustração, ninguém gosta de receber não, nem nós adultos. Ele pode querer, né, ter vontades, só que dentro de um limite que a gente estabeleceu. A gente dá tudo de melhor que a gente tem, mas o filho tem que entender que ele não é um alecrim dourado do mundo. Boa tarde, eu sou Andréia Belingal, psicóloga, diretora da Escola de Educação Infantil Passo a Passo 2. Hoje a gente vai começar nosso podcast chamando duas convidadas, Carol Gandra, que é advogada, mãe de 3 crianças, Mariana, Isabela e Antônio. O Antônio tem 5 aninhos, a Isabela e a Mariana já são um pouco mais velhas, têm 10 e 11 anos. E a Ana Cecília, mãe de 2 crianças, o Henrique e a Bebel. O Henrique tem 2 anos e 8 meses e a Bebel está com 9 meses. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso podcast. E hoje a gente vai estar falando sobre limites, né? Limites é um assunto que nós mães sabemos que é extremamente necessário, né, na criação dos nossos filhos. Não existe uma criança educada que conviva na sociedade, conviva com as famílias de forma natural e positiva, sem limite. Então, o limite é necessário, eu acho que desde sempre, né? De uma forma geral, assim, a primeira coisa que eu queria falar com vocês a respeito do limite vocês acham que hoje em dia, né, onde a gente tem muita informação qualquer um hoje em dia tem acesso à internet, a livros, enfim, comunicação de uma forma geral, muito mais do que antigamente, né? Vocês acham que isso favorece ou desfavorece as novos pais, né, de hoje em dia? Eu falo isso por quê? Porque antigamente a gente educava, né, nossos pais, nossos avós educavam as gerações deles mediante exemplo das famílias. Não tinha muito acesso a tanta informação como hoje em dia a gente tem. Então, vocês acham que essa gama de informações, essa loucura que a gente está vivendo hoje em dia de informações, acaba meio que confundindo na forma de educar os nossos filhos, ou isso é uma coisa positiva? Como é que vocês veem isso? Assim, eu acho que tem 2 lados, né? Eu acho que você ter acesso à informação é ótimo, né? É bom. Porque, enfim, às vezes você tem acesso a coisas que você não teria na sua casa, que veio dos seus pais, dos seus avós, e você consegue ver outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem muita informação diferente. Então, assim, são muitas linhas. Eu acho que pra você não ficar nesse, ai meu Deus, o que eu faço? Você tem que seguir uma linha. Porque vão ter várias linhas falando diferente. Além de linhas, tem gente que se diz especialista e não é. Então, assim, tem Instagram que a pessoa coloca lá, eu sou psicóloga infantil. A pessoa não é nada. A pessoa ali tá dizendo a opinião dela. Né? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado. Eu acho que pode ser bom, mas você tem que tomar cuidado para não cair nas armadilhas. Não, com certeza, concordo totalmente com a Cecília. Até outro dia eu estava vendo no Instagram de alguém, né, uma mãe, assim, totalmente desesperada, porque no mesmo dia você vê no Instagram 5 postagens diferentes em linhas totalmente diferentes. Ah, não, você tem que botar de castigo. Não, castigo não pode, de jeito nenhum. Ah, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, eu acho que esse excesso de informação tira um pouco, às vezes, a confiança das mães em seguirem os seus próprios instintos. E um outro lado da informação também é que os teus filhos ainda estão muito pequenininhos, né? Na idade do Antônio, que ele absorve de informação, e muitas vezes umas informações assim que não são muito legais, né? Não são muito adequadas. Então a gente também tem que estar sempre prestando atenção. É legal por um lado, porque o Antônio chega com umas novidades assim, eu falo, gente, de onde esse menino tirou isso, né? Mas por outro lado também chega bastante besteira. E a gente também tem que ter em mente que, assim, cada família é única, né? Então, assim, o que funciona para o vizinho, para a prima, para uma pessoa conhecida, talvez não funcione para o meu filho, né? Então, assim, as crianças, elas têm características únicas, né? Daquele contexto que a gente está vivendo. Então, assim, às vezes a gente pega uma informação da internet que é uma coisa generalizada, mas que não cabe para o meu filho, né? O meu filho talvez é mais introvertido, talvez não vá se enquadrar com o que aquela psicóloga, aquele especialista está falando. Então, a gente tem que olhar
também, principalmente, para os nossos filhos, principalmente com as características dele, naquele núcleo familiar, né? Quem é essa criança? Quem é essa família mais aberta, essa família mais fechada? O que eu quero para o meu filho? Às vezes a opinião do psicólogo é uma coisa geral, mas eu não concordo, não é isso que eu quero para a educação, uma coisa mais liberal, ou então uma coisa muito engessada. Então a gente também tem que ter esse filtro, né? Não só a informação é válida, é maravilhosa, mas como você muito bem falou, a gente tem que filtrar e seguir um caminho que seja de acordo com o que a gente acredita. Então acho que é por aí exatamente. Senão a gente realmente fica perdido, e tem muita gente perdida. Eu vejo na escola, assim, os pais eles buscam muito apoio da escola, até porque eles se sentem muito perdidos nesse turbilhão de informações que a educação traz hoje em dia. Então, eles precisam também muito desse apoio da escola, que eu acho que é uma segunda casa para a criança. Né? A escola, ela tem que ser, tem que ter esse olhar, tem que dar esse apoio não só para a criança, mas para aquele núcleo familiar que está colocando a criança pela primeira vez no local. Então, a gente precisa acolher aquela família, a criança, mas a família também, né? Com certeza. E eu acho que a escola é importante, porque a escola, ela conhece seu filho, né? A informação que você vê na internet, ali, assim, podem ter coisas que são em comum com a maioria das crianças, mas como você falou, cada criança é única. Então, às vezes, a mãe, o pai lê ali, com tantos meses a criança tem que estar fazendo isso. Aí seu filho não faz, você fica, ai meu Deus, ele tá atrasado. Exatamente. Mas, às vezes não tem nada a ver, Não né? tem nada a ver. Assim, exatamente. a escola não, a escola tá vendo ali no dia a dia, tá sabendo quem é o seu filho, Exatamente. como é o seu filho, né? Exatamente. Tem essa importância. Agora eu queria falar com vocês de assuntos específicos a respeito dessa questão do limite, né? Eu vou começar a falar sobre as birras. Não sei se vocês já passaram por isso. Não, nunca. Já passaram alguma vergonha, assim, de uma criança e seus filhos estarem num lugar público e, de repente, começar, eu quero dar um show, e vocês, como é que vocês lidaram com isso? Como é que foi essa situação? Olha, assim, birra é algo frequente, eu acho que é uma questão, assim, a birra se aplica perfeitamente àquela frase, escolha as suas batalhas. Então, de vez em quando, a gente está no meio de um shopping, todo mundo olhando, bate aquela vergonha alheia, a criança ali se estribuchando no chão ou numa farmácia, enfim. Então, às vezes, você vai simplesmente, dependendo do nível da birra, tirar aquela criança dali e seguir sua vida em outro lugar, porque eu acho que depende muito se você está conseguindo lidar com aquilo naquele momento. Se você não está emocionalmente bem na hora da birra, se retire, vai embora, peça licença, porque, assim, demanda uma energia dos pais muito grande. O que eu tento fazer numa situação de birra é conversar, falar, cara, não faz isso, tentar falar, você vai ficar de castigo, eu vou tirar seu brinquedo, eu vou tirar isso, eu vou tirar aquilo. Agora, saber também os momentos. Tem momentos que eu não tô legal, então eu simplesmente pego e me retiro. E nos momentos que eu tô me sentindo mais forte para lidar com o assunto, eu tento enfrentar conversando. Mas, assim, também tem uma outra questão. Você tem que identificar o momento da criança. Tem momentos que a criança já passou muito do limite em que ela vai sentar e conversar com você de uma maneira racional. E aí talvez seja o momento também de tirar aquela criança do recinto, esperar ela se acalmar e partir para a próxima, né? Eu concordo 100%. Acho que é exatamente isso. A gente, como a gente tá, tem vezes que você tá na maior paciência para explicar para a criança e tal, e tem outras vezes que você também tá ali no limite, né? Então, assim, não dá para ter uma conversa naquela hora. E a criança também, como você falou, às vezes ela tá num momento que ela não vai te ouvir. Então, assim, o que eu tento fazer é tentar acalmar, mas às vezes eu vejo que não vai se acalmar naquela hora. Então, beleza, vai, chora, e se estiver num lugar público, tira dali, mas se estiver em casa, chora, tá tudo bem. E aí depois, num momento não tão longe também, pra criança não esquecer, aí você tenta conversar, explicar. Exatamente, porque não adianta a gente confrontar, né, quando a criança tá naquela euforia, né? Porque a criança se frustra, a criança, a gente nasce tendo tudo, né? A gente quer mamar, a mãe dá mamar. A gente tem tudo que a gente quer quando a gente nasce. Aí chega na fase dos 2 anos que a gente começa a entender que a gente
não vai ter tudo que a gente quer no momento que a gente quer. E aí a gente sai daquela fase do egocentrismo, que o mundo gira em torno da gente, a gente começa a entender que não é bem assim, né? Que a gente vai se frustrar sempre, quase que diariamente, sobre alguma coisa. Só que a criança, ela ainda é uma criança, ela não sabe lidar com essas emoções, ela está aprendendo, ela está vivendo pela primeira vez esse sentimento. Então, esse sentimento ainda está muito desorganizado dentro dela. Então, ela precisa se organizar emocionalmente. Como? Através, né, da maturidade. Isso a gente vai evoluindo cada vez mais. Mas quando a criança é muito pequena, ela não tem isso estabelecido dentro dela. Ela precisa aprender a lidar com isso. Por isso que ela grita, ela chora, ela esperneia, ela tá nesse movimento, faz parte. Ela não tá fazendo isso porque ela quer manipular, porque ela quer fazer mal, que ela é uma criança ruim, nervosa, não é nada disso. Ela tá aprendendo a lidar com as emoções, né? Então, nós, adultos, temos que entender, em primeiro lugar, entender isso. Ela é uma criança e nós somos os adultos, né? Primeiro fato. Segundo fato. Que momento é esse? Como você falou, às vezes a criança está super cansada, é no final do dia, às vezes é sono, às vezes é várias coisas misturadas. Então não adianta a gente querer bater de frente, porque nada que a gente vai falar, a criança não vai absorver, né? Então, assim, ver que momento é esse. É o momento de eu conversar com ela, ou então vou esperar passar, né? Mas, principalmente, é entender a situação. Ela está no direito de fazer a birra, porque ela é uma criança e ela está lidando com as emoções pela primeira vez na vida dela. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é conversar com a criança, né? Tentar acalmar. Não, meu amor, eu sei que você quer muito esse brinquedo, eu entendo, eu já tive a sua idade, eu já quis muito ter uma coisa naquele momento, mas agora você não vai ter, né? Você tem que esperar no seu aniversário, ou então no Natal, ou então quando for um dia de você ganhar presente, não é sempre que a gente quer as coisas que a gente vai ter. Conversar, tentar explicar para aquela criança o motivo que você não está colaborando para que ela tenha aquela coisa naquele momento. Tentar conversar, se esse for o momento certo. Se não, esperar passar, esperar a criança se acalmar. Olha, você se acalma, você fica aí, quando você se acalmar, a gente conversa e dá aquele tempo para aquela criança. Uma hora ela vai se acalmar. Agora, o que não pode é bater de frente, o que não pode é surtar junto com a criança, o que não pode é não entender que ela está vivendo esse momento, está se frustrando. Ninguém gosta de frustração, ninguém gosta de receber não, nem nós adultos. É tão ruim receber um não, mas a gente entende que a gente vai receber e tem momentos que a gente também não tá bem. Não tá bem, exatamente. Com aquilo, exatamente. Né? E assim, só mais um detalhe para botar uma pimentinha aqui, né? Os teus filhos têm 2 anos e 9 meses, né? O Antônio está com 5 anos caminhando para 6. Já chegou numa idadezinha que essa questão da manipulação começa já a aparecer às vezes. Então, é mais um desafio também. A gente ali diferenciar dentro das birras do Antônio, esse momento que ele tá super cansado e que ele simplesmente passou do ponto e que nada vai adiantar, de acalentar, acalmar e tal. E tem um momento também que o pequeno é safado, tenta ali fazer... Outro dia eu tava fazendo um choro forçado. Eu falei assim, Antônio... Para com isso, né? Deixa de ser cara de... Aí começou a rir. Aí você... O Henrique já faz isso também. Às vezes ele fica... Aí eu falo, filho, tá chorando mesmo? Aí ele dá um sorrisinho. Assim, isso aí já é um outro ponto que eu acho que é a gente falar também, que é a questão da moeda de troca. Né? Quando uma criança, você quer que a criança faça alguma coisa e aí ela, tá bom, eu vou fazer se você me der isso, ou se acontecer isso. Olha, vamos para casa da vovó. Eu não quero para casa da vovó. Vamos para casa da vovó, porque se você for para casa da vovó, depois a gente vai tomar um sorvete. Então vamos lá. Aí a criança se empolga para fazer o que ela não queria, porque ela vai ter uma recompensa depois. Então isso também é um terreno minado, né? Porque assim, a criança pode se acostumar a ter coisas, a fazer coisas que ela não gosta muito, porque ela vai ter uma recompensa. E isso é perigoso, vocês não acham? Muito, porque super assim, senão perigoso. ela pode crescer achando que sempre que ela for fazer uma coisa que ela não seja tão interessante para ela, ela vai ter uma recompensa, e na vida não é assim. Queria saber se vocês já passaram por isso alguma vez na vida. Não, assim, sempre, todo dia, no caso. Conta alguma... Não, gente, olha só, tem vezes que eu tenho vontade de dar R$20 pro Antônio e falar assim, Antônio, tá aqui.
toma aqui esse dinheiro e faz o que a mamãe tá pedindo, por favor, né? Porque tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, você tá atrasado, você tem que sair de casa, você tá com compromisso, você tem coisas de trabalho. Aí você fala, cara, será que se eu der R$20 pra ele fica quieto? Mas óbvio que eu não vou fazer isso, né? Tá super errado. Realmente não funciona. O que funciona muito hoje em dia que eu vejo é a questão da tela, né? Assim, você dá uma tela e aí eu tô tranquila aqui pra trabalhar, eu tô tranquila pra a tela é um ótimo exemplo, né? Por exemplo, a gente tá num avião e Antônio tá surtando, enchendo o saco de todo mundo. Gente, é o momento que provavelmente alguém vai dar uma tela pro Antônio ficar quieto. E o Antônio sabe disso, né? Mas assim, o que a gente tenta diferenciar são os momentos. Você tá num avião sem fazer nada e tal, ok, você fica ali na sua tela. Agora, por exemplo, ontem eu cheguei em casa, a gente estava num momento ali familiar, eu e as crianças, cada um contando do seu dia. Então, não, Antônio, agora não é, vem ficar aqui com a gente, vamos contar o que aconteceu na sua escola, né? O que aconteceu com as irmãs, vamos ficar aqui em família. Então, acho que tem momentos e momentos. Eu não sou, assim, totalmente contra as telas, porque as telas, assim, já me ajudaram bastante em algumas situações. Mas eu acho que essa questão que você colocou da moeda de troca é super importante. E a gente tem que saber os momentos até em que dá para negociar e momentos que não tem negociação. Isso. É verdade. A gente, assim, lá em casa, a gente tenta negociar com o que ele vai fazer. Então, sei lá, um exemplo. Não quero ir pra escola. Aí você fala, mas na escola tem pátio, filho. Você não quer ir pro pátio? Você não quer andar de escorrega? Aí ele já começa a ficar animadinho. Aí, porque às vezes eu acho que ele só não quer sair dali, daquele brinquedo que ele tá ali no chão. Ele não tá pensando que ele não quer fazer aquilo. Ele não quer sair daquele momento. Aí a gente começa a tentar. Mas na casa da vovó. Na casa da vovó você vai ver a sua prima. Você vai não sei o quê. Aí ele já começa a ficar animado pra fazer, né? Então a gente sempre tenta. Óbvio que tem vezes que não dá, né? Mas a gente sempre tenta ir por esse lado. Não uma moeda de troca, mas tentar animar ele para aquilo que ele não tá querendo despertar fazer. o interesse dele, né? É bacana. Boa estratégia. Agora eu queria falar com vocês sobre a coerência na fala de vocês enquanto pais. Assim, deixa eu explicar. Às vezes, no núcleo familiar, pai, mãe, né, naquela família, pai, mãe, às vezes avó também, vamos dizer, vamos botar a avó também, que eu acho que às vezes pode ser um problema. No seguinte sentido, você fala alguma coisa em casa, não, Antônio, não pode fazer isso, por isso. Vai lá e traça para o Antônio tudo por que ele não pode fazer, as consequências, se for fazer, vai acontecer isso. Aí o Antônio, muito esperto que ele ele sabe que o pai talvez seja uma pessoa que às vezes tope as aventuras dele e sai e fala, pai, eu posso fazer? Aí o pai, que é mais permissível, tô dando um exemplo, tá? Vai lá e cede. Né? Então, assim, a mãe às vezes fica com... Tô dando um exemplo, tá? Tô falando que é assim na sua casa. A mãe fica com um papel, às vezes, muito... De impor limite o tempo todo, e o outro fica no papel de bonzinho, e a criança sabe muito bem onde ela pode jogar, que aí a mãe acaba sendo a má e o pai o bonzinho. Queria saber se isso acontece com vocês. E na casa da avó, que é uma terceira pessoa, que normalmente na casa da avó pode tudo. Então, na minha casa não pode comer chocolate, não pode açúcar, não pode, mas na casa da vovó pode tudo, tá tudo liberado. E aí, se vocês acham que isso acaba atrapalhando, confundindo assim a cabeça da criança ou não, como é que é na casa de vocês? Se sempre tem um papel, um é bonzinho, o outro é malzinho, se a criança sabe muito bem isso, como é que funciona? Lá em casa, a gente tenta ser bem alinhado, assim, a gente conversa. E a gente tem um acordo de que a gente não vai discutir se pode ou não pode na frente dele. Excelente. Porque se aí começa, pode, não pode... Às vezes, por exemplo, sei lá, meu marido fala que não pode fazer um negócio e eu acho que pode. Aí, não pode. Aí depois eu falo assim, eu acho que da próxima vez pode. Aí a gente entra num acordo ali, senta na frente dele pra não confundir, né? Então, assim, normalmente lá em casa não tem esse negócio do bom e do mal, porque a gente tenta sempre tá ali alinhado de que a gente não vai discutir. Depois, atrás dele, a gente discute. Agora, essa questão da casa da avó, assim, que eu penso? A casa da avó é diferente da nossa casa. Então, assim, a não ser que seja uma coisa que a gente ache muito absurda, por exemplo, passar o dia vendo tela no celular o dia inteiro.
Aí, beleza, eu vou falar pra minha mãe, pô, não vai fazer. Uhum. Mas assim, quer dar um chocolate? Ele sabe que ele tá na casa da avó. Eu, pelo menos, acho que não confunde a cabeça. Eu acho que ele sabe que em casa ele tem uma rotina, ele pode fazer uma coisa. E na casa da avó, por exemplo, a minha mãe deixa ele brincar com as coisas da mesa da sala. Lá em casa, enfeite, não mexe. Ele não mexe. A não ser quando ele quer desafiar. Mas é diferente, ele sabe que não pode. E lá na casa dela ele brinca. Então, assim, não acho que isso causa uma confusão. Acho que ele tem que fica bem delimitado saber os limites da nossa casa e os limites dos outros lugares, né? Lá em casa a gente segue mais ou menos assim, só que na minha casa tem um terceiro elemento, que é a Nina. A Nina é tipo uma segunda mãe do Antônio, assim. Até me emociono em falar da Nina, porque ela me ajudou na criação. Nina é a babá que cuida da criança. É a babá. E assim, muito presente. Dar conta de 3 é difícil, ainda mais trabalhando. Então, tem muitos momentos em que a autoridade da casa é a Nina na minha ausência. E o Antônio usa isso para tentar manipular. Então, às vezes, ele tem lá uns combinados com a Nina, que depois eu tenho que desfazer. E a gente faz isso que você falou. Eu, a Nina e o André, que é meu marido, a gente tá sempre se alinhando ali, longe do Antônio, pro Antônio entender. Mas, assim, ajustando toda hora. Porque aí a Nina começou no negócio de dar picolé pro Antônio toda vez que o Antônio saía lá da escola. Aí o Antônio, chegando em casa, já não tava comendo. Então, a gente foi construindo junto com ela, sem ele estar escutando, uma alternativa, né, que as coisas ficassem melhores. E já em relação a minha mãe, ao meu padrasto, né, que são os únicos avós do Antônio, é como se eles fossem o STF pro Antônio, entendeu? Quando o Antônio não consegue nada na instância lá de casa, assim, um brinquedo que ele quer muito, alguma coisa que ele quer muito, eu vou precisar falar com o vovô e com a vovó. Tipo, só o vovô e a vovó com recurso. Vou entrar com recurso, entendeu? Mas aí são coisas assim, mais lúdicas, um brinquedo que eu já falei pro Antônio que eu não vou comprar de jeito nenhum, e aí ele, não, vou falar com a vovó, e aí a gente também conversa com a minha mãe, com o meu padrasto, isso daí ok, vocês podem fazer, mas eu acho que é isso, a casa da avó, né, tão gostoso, a criança tem que ter também esse momentinho mais lúdico, com né? Com certeza, assim, a criança, acho que o pai e a mãe, eles têm que falar a mesma língua, né, a gente tem que colocar o mesmo óculos e falar a mesma língua. Porque senão a criança vai ficar ali no meio de uma disputa de quem é mais legal para ela, e o mais legal não necessariamente é o melhor ou o pior. Então, assim, pai e a mãe, aquele núcleo familiar, a gente tem que ser coerente nas nossas palavras. Não adianta eu falar uma coisa, meu marido falar outra, um autorizar, outro desautorizar, porque isso vai, né, gerar falta de autoridade. Então, assim, os dois são autoridade ali naquele núcleo para aquela criança. Primeiro ponto. O segundo ponto, a casa da avó, como vocês muito bem falaram, não é a referência da criança, é o núcleo familiar dela. Então, quem educa a criança é o pai, a mãe, ou aquele núcleo onde ela vive. A avó é uma outra casa. A gente tem que falar para a criança que existem diferentes abordagens, diferentes linhas, mas na nossa casa são as nossas regras. Né? Na nossa casa pode isso, pode aquilo. Na casa do amigo talvez não possa, mas a casa do amigo é a casa do amigo. Então a criança tem que respeitar as nossas regras da nossa casa e deixar as regras, quanto mais claras forem para a criança, mais segura ela vai se sentir, né? A gente tem que explicar tudo para a criança. A criança não nasce sabendo, então a gente vai explicando. Não, aqui é assim, por isso. Na casa do amiguinho pode? Pode, mas isso é a casa dele. Na casa dele são outras regras. Na escola, são outras regras. Na escola, você não pode levar brinquedo para a escola. Então, essa é a regra da escola. Aqui na nossa casa tem brinquedo. Então, é diferente. A criança vai entendendo isso, vai crescendo. E quanto mais claro, mais tranquila ela fica e mais ela entende e consegue absorver aquelas regras, né? Agora eu queria falar com vocês sobre a questão do castigo, né? A gente começou falando, você falou essa palavra castigo. Antigamente, né? Não muito tempo atrás, na época que eu era criança, era uma coisa normal eu ficar de castigo, né? Eu ficava de castigo, minha mãe botava de castigo, não podia sair do quarto, e era aquilo. Não adiantava muito, mas eu ficava de castigo, né? Hoje em dia, a gente não pode nem falar a palavra castigo, né? A palavra castigo tá
literalmente proibida do vocabulário da língua portuguesa. Não se pode mais botar uma criança de castigo, que eu acho até válido, até porque o castigo por castigo não adianta nada, né? Aquele castigo tem que fazer sentido para a criança, né? Então, eu queria saber de vocês como é que vocês fazem nessa questão. Se a criança fez alguma coisa muito errada, como é que vocês lidam em relação a isso? Eu coloco a criança para pensar num cantinho, tiro um brinquedo que ela não queira. Como é que vocês lidam em relação a isso hoje, em 2025? Então, assim, primeiro, eu não acho, assim, você fala, eu vou botar de castigo, assim, uma coisa gravíssima. Não quer dizer que eu vou botar ele ajoelhado, no milho, alguma coisa assim, entendeu? Eu acho que o castigo, na verdade, o nome castigo, ele é o quê? Você ser privado de alguma coisa que você gosta de fazer. Uhum. Então, o que o Antônio gosta muito de fazer? Ele gosta de assistir os desenhos dele, ele gosta de brincar com os brinquedos dele, ele gosta de vez em quando, no final de semana, de jogar um joguinho no celular, ele gosta de ir pra pracinha. Então, assim, fez besteira, o castigo, entre aspas, seja lá o nome que se dê, você vai ser privado de alguma coisa que você gosta muito. Para você entender que se você continuar tendo esse comportamento, você vai continuar sendo privado. Porque no final das contas, quando ele crescer, vai ser isso, né? Uhum. Se você fizer uma besteira, você vai acabar sendo privado de alguma coisa que você gosta. Então, acho que é muito, assim, nesse sentido. Hoje em dia, assim, fechar a porta do quarto dele e falar você tá de castigo, não é exatamente um castigo, né? Tá cheio de brinquedo no quarto, ele vai ficar ali brincando e assim, quando abrir a porta, ele vai estar super feliz, não vai nem ter considerado. Uhum. Mas eu acho que esse peso, entendeu? A criança entender que vai ser privada de alguma coisa que ela gosta. Uhum. Eu não consigo lembrar, assim, de nenhuma situação que a gente tenha colocado o Henrique de castigo também. O que já aconteceu, assim, ele tá fazendo um negócio que não pode, e aí ele... Normalmente, o que a gente tira tem a ver com a ação dele. Não é assim, tipo, ele tá fazendo um negócio, então eu vou tirar esse brinquedo. Sei lá, ele tá pegando um brinquedo e batendo no vidro. Aí eu fico assim, tipo, filho, não é pra bater no vidro. Não pode bater no vidro, vai quebrar, vai te machucar, vou ficar chateada, você vai ficar chateado. Às vezes fala, a gente vai ter que ir pro hospital se você se cortar. E ele continua, eu falo, olha, eu vou contar até 10. Se você não parar de bater no vidro, eu vou tirar o brinquedo de você. E aí, assim, esse eu acho que é o mais próximo, assim, do castigo que a gente dá. Normalmente, ali, tirar o que tá da situação, né? Ou então, ele fica batendo na irmã também, tipo, com algum brinquedo, alguma coisa. Ou tira dela, ele faz muito isso. Ela tá brincando com o negócio, ele vai e tira dela e fala, não pode, pra ela. Aí a gente fala, tá bom, você quer brincar com esse brinquedo dela? Então tá bom, então esse seu brinquedo aqui, ela vai brincar. Aí ele, não, é meu. Eu falei, mas esse que você pegou é dela. Aí, sempre alguma coisa ali ligada na situação, sabe? Porque, assim, o castigo, ele tem que fazer sentido para a criança, né? Não adianta a gente simplesmente retirar um brinquedo e a criança não vai entender, né? Então, a gente tem que explicar por que a gente está fazendo isso, por que a ação dessa criança não tá legal. Se você for por esse caminho, olha, vai acontecer isso. Se você for por esse, vai acontecer isso. Então, assim, mostrar sempre os caminhos. E se a criança for pro caminho errado, tá vendo? Olha, aconteceu. Agora, a gente vai ter que, né? Você não quer guardar os seus brinquedos? Então, a gente não guarda. Mas, então, a gente não vai pegar brinquedos novos. Então, a criança fica restrita aí de pegar brinquedos novos até ela entender que, não, para pegar brinquedos novos, ela tem que guardar aquele que ela brincou para pegar novos brinquedos. Então, aquilo tem que fazer sentido para a criança, senão de nada adianta. Senão é meramente uma grande, né, ficar preso no quarto, brincando com os brinquedos, aquilo não faz o menor sentido. Né? Então, acho que a grande diferença de antigamente para hoje, que eu vejo é que hoje em dia os pais conversam muito mais com as crianças, explicam muito mais as coisas, ou então deveriam explicar, né? E aquilo faz muito mais sentido do que simplesmente uma autoridade. Não, porque não vai porque não vai. Não é não. Não é não, né? Você vê que de vez em quando a gente fala, não é não. Mas a gente tenta falar o mínimo possível. Mas aí são diferentes nãos, né? Eu sempre falo que assim, o limite, ele é muito importante. Mas existem diferentes nãos, né? Existem nãos que não são negociáveis. O não é negociável, por exemplo. Você não vai ficar perto da janela. Você não pode chegar ali perto, porque senão você vai... Pode acontecer acidente, você morrer. Você não sabe nadar, não vai ficar perto da piscina. Não adianta, não, é inegociável. É um não inegociável, não é não, sempre explicando, né?
por isso, mas às vezes a criança, ela não tem ainda esse elemento para entender. Você fala para um Henrique, que tem 2 anos e 8 meses, olha, se você não pode ficar na piscina porque afunda, se você cair, você pode afundar, ele não vai entender. Ele ainda não está numa fase dele compreender certas coisas. Então, a gente tem que, às vezes, falar, 200 mil vezes a mesma coisa, porque a criança, na verdade, ela ainda não tem uma concepção para entender certas coisas. Então, por isso que educar, às vezes, cansa, porque a gente fala, mas muitas vezes a criança ainda não está pronta para aprender certas coisas. Vou dar um exemplo. Você tem uma criança na idade da Bebel, né, 9 meses. Ela está sentada na cadeirinha, aí ela vai e joga a bola da cadeirinha. Aí você pega a bola, toma aqui, Bebel, a bolinha. Aí a Bebel vai lá e joga de novo. Ah, Bebel, você jogou para a mamãe? Toma aqui a bola. E ela vai jogar, vai ficar jogando. E você fala, Bebel, tá aqui a bola. Aí ela joga. Aí Aí uma hora você fala, Bebel, para de jogar bola. Eu não, já deu, vamos lá, já para de jogar bola. Mamãe pegou 1, 2, 3, mas para. A criança não entende, né? Você vai falar 100 mil vezes para ela parar de jogar bola. Por que você vai falar 100 mil vezes? Porque ela está ainda no processo de entender que a bola não volta até ela, né? Então, para ela, até ela entender que ela vai jogar a bola e a bola não volta até ela, ela vai jogar 1 milhão de vezes, diferentes dias, até que um dia ela vai entender, através da repetição, que a bola não volta até ela. Então, esse não, muitas vezes que a gente repete, é porque a criança ainda não tem ainda a maturidade, né, psicológica de entender certos comandos. E ela só vai aprender mesmo quebrando a cara. Se você subir, você vai cair. Ah, entra por aqui, sai por aqui. Sobe, cai, se machuca. Ah, entendi. Isso acontece muito com o Henrique. Muito, filho, não pode, você vai se machucar. A não ser que seja uma janela, por exemplo. Mas assim, aí ele fica desafiando. Aí eu falo assim, olha, filho, se você quiser subir, sobe então. Mas se você cair, você vai se machucar. Aí ele vai, cai e se machuca. Eu falo, tá vendo, filho? Por isso que eu tô falando pro seu bem. Exatamente. Então, certos limites acontecem, a criança aprende certos limites, na verdade, às vezes, muitas vezes, praticando aquele ato, até porque a criança, ela é muito, né, na fase dela, é corporal, ela aprende na prática, ela não aprende, a gente fala, ela escuta, mas ela só aprende vivenciando certas coisas. Então, assim, às vezes é necessário meio que quebrar, né, a cara, ir lá e fazer para... um choquezinho na tomada para não botar o dedinho. Às vezes esse limite da vida pode acontecer na vida das crianças. Agora eu queria falar com vocês a respeito... Deixa eu ver aqui... sobre essa questão da rigidez, né? Como é que a gente nós podemos ser pais ou mães que sejamos firmes, mas não sejamos tão rígidos, tão autoritaristas, assim? Como é que vocês veem um limiar ali meio difícil, né? A gente impor um limite sem ser autoritário, impor um limite sem ser, assim... grosseiro ou usar a força. Como é que vocês veem isso? É uma coisa que vocês têm ainda dificuldade de lidar ou vocês têm essa facilidade de você conversar com a criança ou acham que vocês são pais mais rígidos? Como é que funciona isso? Então, eu acho o seguinte, eu não tive uma criação extremamente rígida dos meus pais. Então, naturalmente, isso já entrou na minha pessoa. Né? Eu sou muito rígida em relação aos meus compromissos. Até um motivo de briga constante com meu marido, porque eu sou aquela pessoa assim, tem capoeira, não vai faltar na capoeira, tem inglês, não vai faltar no inglês. Então, mas por que isso? Eu tento explicar isso para as crianças. A partir do momento que você se propõe a fazer alguma coisa, eu entendo que você tem que fazer. Primeiro que eu estou pagando, né, milhões de aulas extracurriculares diferentes. E segundo, porque tem outras pessoas ali que estão contando com a sua presença. Às vezes tem uma equipe, às vezes é uma aula de dança, tem um monte de gente dançando junto. Então, eu acho que você tem que honrar os seus compromissos. Então, isso daí eu acho que eu sou bem rígida realmente, até mais do que o meu marido. Mas eu estou sempre explicando, falando, olha, tem outras pessoas que estão contando com você. Em relação a isso, você tem que honrar os compromissos. E não quer mais ir na capoeira, então não faz mais capoeira. Não quer mais ir na natação, então sai da natação. Mas não aquela coisa assim,
faz a natação e fica faltando toda hora na natação. Então, em relação a isso, sim. Em relação ao resto, eu acho que eu sou mais, assim, tranquila, não tenho muita rigidez. Eu tô sempre conversando com eles. Quando eles passam muito do limite, eu posso ser rígida no sentido do tópico que a gente falou anteriormente, de alguma privação. Olha, isso você não vai ter o celular de jeito nenhum. Eu tento botar na criação dos meus filhos algumas coisas, são tipo as cláusulas pétreas da Constituição. Isso daqui é um limite que a criança não pode ultrapassar de jeito nenhum. Então, outra coisa que eu sou super rígida é com a questão da educação. Vai passar pela portaria, vai falar com o porteiro, vai cumprimentar todo mundo, vai dar bom dia, boa tarde, boa noite, encontrou o vizinho no elevador. Então, isso para mim, assim, é muito fundamental. Mas as questões que, na minha concepção, eu não acho, assim, tão fundamentais, eu tendo a ser um pouco mais maleável, mas sempre explicando. Você ia gostar que o seu fulano passasse por você e não desse bom dia? Não ia. Então, você dá bom dia para ele. Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que conversar é sempre a melhor saída, né? Eu acho, assim... eu li uma vez num livro uma coisa que eu achei interessante, que é você dar liberdade para a criança dentro de um espaço controlado. Então, assim... Coisas pequenas, por exemplo... você quer hoje comer banana ou maçã? É diferente de eu falar assim, o que você quer dentro da geladeira? Qualquer coisa, sabe? Então, o que eu tento passar, principalmente para o Henrique, porque a Bebel ainda é muito pequena, é que ele pode fazer as escolhas dele, ele pode querer, né, ter vontades, só que dentro de um limite que a gente estabeleceu. Quando passa daquilo, ele não pode, né? Ele não pode ultrapassar aquele limite que a gente deu para ele. E, assim, claro que tem dias, né, que a gente tá mais cansada, que, enfim, você vai acabar estando um pouco mais impaciente. Mas, via de regra, a gente tenta também conversar. Quando passa desse limite, aí é questão, né, de sentar, falar, não pode. Se tiver a birra, que a gente já falou, tentar acalmar, explicar. E explicando, né, e é isso. Com a repetição, uma hora... ele vai entender. Às vezes acontecem coisas que eu já falei tantas vezes, que aí ele vem assim devagarinho e fala assim, mamãe, pode? Não, e esse limite é muito importante, porque você abrir para uma criança de 2 anos e 8 meses uma gama gigante, ela não tem ainda maturidade nem para escolher nada, né? Como é que nem assim, você é adulto, você vai numa loja de departamento vai comprar uma blusa, aí tem 500 mil blusas só muda um botão aqui. A gente às vezes se sente muito perdida, não sabe nem escolher. Às vezes vai para uma loja que tem menos, é mais fácil. A mesma coisa a criança. Henrique, você pode escolher X, Y, Z na alimentação, o que você quer. É muito mais fácil. O que você quer comer hoje? Às vezes a criança nem sabe elaborar isso. Não sabe elaborar o cardápio na cabeça dela. É muito pequena. Então, assim, facilitem a vida da criança. É muito mais fácil. Olha, você pode ser carninha ou franguinho. O que você prefere? Eu quero frango. Ou qual é a proteína que você vai comer hoje? Às vezes a criança não vai saber. Então, assim, esse funil é importante também, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia o que eu vejo muito lá na escola é que essa permissividade de você dar o poder para a criança escolher o que ela quer na hora que ela quer, sem um filtro, acaba deixando as crianças muito soltas. E isso é muito perigoso, né? Porque a criança ainda não tem maturidade para fazer certas escolhas e acaba se sentindo perdida, né? E a escola acaba sendo um local onde a criança se sente muito protegida porque ela é cercada, né? A gente dá escolhas, é claro que a gente dá escolhas, mas não são tantas assim, né? Então, assim, pode levar um brinquedo no dia do brinquedo, né? Não é todo dia. Pode fazer X, Y, Z no dia que pode levar fantasia no dia da fantasia. Então, assim, não é qualquer dia. Então, a criança, isso que parece ser uma coisa que, ela não vai gostar, ela vai gostar. A criança gosta de limite, ela gosta de regras claras e simples, né? Às vezes, você simplificar, né, uma coisa para a criança faz com que ela se sinta muito mais segura do que você abrir um leque gigantesco numa fase que ela ainda não tem discernimento para fazer certos tipos de escolhas. Não é à toa que às vezes na escola o Antônio come coisas que ele não come em casa de jeito nenhum.
Né? Isso. Outro dia tomei uma surpresa, comeu um bolo de laranja e agora come bolo de laranja na vida. O meu bolo de laranja, exatamente. Às vezes a gente, na nossa casa, a gente não tem tanto hábito, ou então a gente faz, a criança não quer nem provar, mas na escola o que acontece? Na escola todos os amiguinhos estão comendo aquele bolo de laranja, tem o cheiro do bolo de laranja, então a criança também não gosta de ser diferente. Tá todo mundo comendo, e aí eu não vou ser diferente do meu melhor amigo, a minha professora, então eu vou lá e como. Então isso facilita muito para que novas escolhas aconteçam naturalmente, porque o contexto ali de estarem todos fazendo a mesma coisa facilita da criança começar a fazer coisas que ela não fazia antes. Com certeza. E eu acho assim, é isso que você falou do funil. Eu acho que tem coisas que saem do funil que ele sabe que não pode. Então, por exemplo, a gente tem aqueles chocolatinhos de Lindt em casa. E aí o Henrique às vezes vem, quer o chocolate. E ele já sabe que chocolate é só na sobremesa, no final de semana, um tabletinho. Mas aí ele já vem assim, quero chocolate. Fala, não, chocolate não pode, filho. É banana ou maçã. Chocolate não. Aí ele já sabe, ele ri. Aí ele fica assim, chocolate final de semana. Ele próprio se responde. Né? Eu tô tentando, vai que rola, né? Mas não. E isso também é muito importante. Eu acho importante colocar também as regras, a gente tem que se propor a cumpri-las, né? Se você, Ana Cecília, coloca pro Henrique que Henrique, o chocolate é só no fim de semana, o chocolate é só no fim de semana. Eu acho que aí é o ponto onde os pais mais pecam. Porque você, por exemplo, vou dar um exemplo. Você vai numa festa de aniversário com seu filho. Aí o seu filho começa a fazer alguma coisa e você fala assim, se você não parar de fazer isso, eu vou embora. Vamos embora da festa agora. Aí a criança faz e você não vai embora. Então, a criança, ela sempre acha que ela pode, se ela insistir no chocolatinho, se ela insistir com qualquer outra coisa, a mãe ou o pai, eles vão ceder, porque eles já cederam em outras ocasiões. Então, acho que é aí que é o pulo do gato. A gente não pode... É claro que isso aí é o mundo perfeito, né? Mas, assim, fazer o mais próximo disso possível, se a gente promete, se a gente se propõe alguma coisa com os nossos filhos, a gente precisa cumprir. Até porque eles precisam, isso gera segurança. Eles vão saber, se você falar, não, o chocolatinho é só no fim de semana, é só no fim de semana. Ele pode até tentar, ele vai tentar, ele é criança, mas ele vai ver que ele não vai conseguir. E a minha mãe tem palavra. Minha mãe, quando ela fala uma coisa, ela vai cumprir. E isso, eu sei que minha mãe fala uma coisa, ela vai cumprir, isso gera um reforço positivo para mim. A minha mãe, ela faz o que ela... cumpre o que ela faz. Agora, aí você também não pode comer nenhum chocolatinho, né? Durante a semana lá em casa não ia dar pra fazer isso. Mas é diferente, porque as regras dos adultos são diferentes para a regra da criança, né? O pai e a mãe, a gente bebe vinho. A criança bebe vinho? Não. Você vai deixar seu filho beber vinho? Não. Mas o chocolate, se eu estabelecer uma regra que só pode comer final de semana e ele... por acaso passar e eu estiver comendo chocolate, ele vai falar, pô, mamãe... Não, mas você tem que deixar a regra clara. A sua regra não está sendo muito clara. Olha só, aqui em casa, aí também não é justo. Vamos supor que a regra seja... Aqui em casa, as crianças só podem comer no fim de semana, mas o papai e a mamãe podem comer... Isso não é justo, não seria uma regra legal. Né? Mas, assim, a gente tem que combinar as coisas. Sim. Mas, assim, o que eu tô falando é que as regras, elas precisam ser claras e elas precisam ser sempre cumpridas para gerar segurança para aquela criança e ela entender aquele sistema, porque senão ela sempre vai achar que vai falhar e pode, de uma certa forma pode, minha mãe vai ceder, e isso que eu acho que é o que eu mais vejo hoje em dia na sociedade, na escola, são crianças tentando burlar as leis, né, e adultos tentando, essas crianças se tornam adultos que tentam conseguir as coisas na hora que eles querem, porque eles acham sempre que vai ter uma saída, né, então... Inclusive, você estava falando agora, eu lembrei, achei interessante, que o Henrique, ele repete o que a gente fala pra ele, pra Bebel. Então, ele vê a Bebel, ele fica assim, Bebel, não pode, não sei. Aí é alguma coisa que a gente falou pra ele. Não pode fazer isso. Ela nem tá fazendo. Não pode fazer isso, Bebel. É muito engraçado. Bom, mas ele tá absorvendo, tá né? Absorvendo. E às vezes também repetem o que acontece na escola, dentro de casa, o que a professora falou. É um reforço. A criança tá ali repetindo pra ela mesma, né, o que ela tá aprendendo, o que ela tá internalizando. Isso é bem interessante. Muito legal. Agora... para finalizar, eu queria perguntar para vocês qual o limite mais difícil de manter com seu filho hoje em dia? Primeiro para você.
Olha, eu acho que o limite mais difícil, assim, não dá para falar uma coisa específica. Então, eu vou falar em geral. Eu acho o seguinte, que os nossos filhos são as pessoas que a gente mais ama na vida. Então, eu, às vezes, fico me autolimitando das coisas que eu faço para eles, porque eu fico pensando o seguinte, essas pessoas são as mais importantes da minha vida, mas para o mundo elas são só um grãozinho de areia. Então, eu fico me autolimitando porque eu fico pensando assim, gente, eu tô tentando dar tudo, eu tô ralando, trabalhando e tal, para dar do bom e do melhor para eles, e o meu tempo e a minha atenção e tudo isso, porque eles são muito importantes para mim, mas ao mesmo tempo eu também tenho que prepará-los para a vida que tá vindo aí. Então, assim, eu respondendo a sua pergunta, eu acho que o maior limite é você dar tudo, mas ao mesmo tempo fazer aquela criança entender que no mundo ela não tem direito a nada, que ela tem que chegar e ela tem que conquistar as coisas e que a vida não vai ser generosa com elas como os pais, como a família, como a pré-escola, né? Que eles ainda estão ali muito, muito protegidos dentro da pré-escola. Então é aquilo, você dar o que você puder, não só em relação a afeto, em relação a uma melhor educação, enfim, tudo que você puder, mas ao mesmo tempo mostrar a realidade para a criança. Então, você saber ali diferenciar dentro desse amor imensurável o limite da vida, passar o limite da vida para eles. Que, na verdade, eles vão conhecer, né, na prática, né? Porque por mais que a gente filosofe, é muito difícil essa compreensão e é muito... a gente não tem esse... são coisas que fogem ao nosso alcance, né? Então, assim, a gente nunca sabe o que eles vão se deparar, que caminho eles vão seguir, né? A gente, às vezes, quer construir uma coisa que a gente acha que vai dar certo e, às vezes, as coisas saem do caminho, saem do prumo. E é uma coisa meio que incontrolável. É muito, né? Difícil. A minha bisavó tem uma frase que foi passando de geração em geração, porque minha mãe, durante muitos anos, foi filha única e neta única. Então, a minha mãe sempre perguntava para minha bisavó, eu sou linda e tal. A minha bisavó ficava ali incentivando, até que um dia minha bisavó resolveu dar uma resposta mais inteligente para ela. Então, minha bisavó falou assim para ela: para a vovó, você é a menina mais linda do mundo, mais maravilhosa, mais tudo. Agora, você tá vendo aquela garotinha que tá ali? Minha mãe falou, tô. Então, tá vendo que ela tá com a avó dela? Tô. Então, pra avó dela, ela é a mais linda do mundo, ela é mais maravilhosa. Então, eu acho que é um pouco isso, assim. A gente cria nossos filhos, a gente dá tudo de melhor que a gente tem, mas o filho tem que entender que ele não é um alecrim dourado do mundo. Porque senão se torna uma criança chata, se torna um adulto chato, um adulto sem limite, uma criança sem limite. Com um ego muito inflado. Ego muito inflado, e eu acho que não é por aí. É verdade. Não, lá em casa, eu acho que pro Henrique, o limite que a gente tem mais dificuldade é ir embora. O Henrique vai ser inimigo do fim. Ele não quer ir embora. Ele é intenso. Ele é intenso, você conhece a peça, né? Ele é intenso, ele não quer ir embora. Ele não quer ir embora de festa, ele não quer ir embora da casa dos meus pais. Ele não quer ir embora dos lugares, do parquinho, ele quer ficar. Então, eu acho que esse é o que a gente tem mais dificuldade. Filho, deu hora de ir embora. Aí eu, quero ficar. Enfim, normalmente tá super cansado. Mas acho que a maior dificuldade é essa. Eu sempre te falei, né, lá na escola, ele é uma criança que aproveita cada minuto da escola. Inimigo porque do fim. ele realmente aproveita tudo na hora da história. Ele gosta, na hora do parquinho ele gosta, na hora da alimentação, né, ele tem o soninho. Todos os momentos do dia, ele é uma criança que tá muito bem paga a escola dele, porque ele realmente é uma criança intensa, um amor de criança, mas que realmente ele é uma criança viva. Isso é muito positivo. Eu acho ótimo. É muito positivo. Então, assim, isso eu acho que significa que ele é uma criança que tá bem, tá feliz. Aproveitando o momento. Tá aproveitando, porque se não fosse isso, ele não ia ser tão intenso, né? Não ia querer ficar tanto nos lugares. Então, acho que isso é uma visão positiva da vida. Que bom, que tomara que ele continue assim, animado. Com certeza. Então é isso. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Tem alguma uma pergunta?
dúvida, algum questionamento? Não, eu só queria colocar uma última coisa, né? O Antônio, esse ano, termina a Passo a Passo, e que foram anos que eu fiquei muito feliz em fazer parte dessa história. Meu terceiro filho é o último. Sempre brinco, não vai vir o quarto. Não, quarto, e fazer também essa constatação. Não vem mais o quarto, mas assim, agradecer por todo o carinho que a escola teve com os 3, e agora o Antônio vai fechar com chave de ouro esse ano. Muito obrigada pela confiança e parceria de tantos anos, né? 11 anos de parceria. 11 anos de parceria. E são de gerações diferentes. Eu já vejo como uma diferença dessa primeira filha, a Mariana, que foi lá, pro Antônio. Eu acho que de tempos em tempos, a cada 3, 4 anos, as coisas vão mudando, a educação ela vai se reciclando, o mundo vai mudando e as crianças vão acompanhando. É tão interessante você ver a diferença, né, da geração das crianças de tempos atrás para hoje em dia, com essa era tecnológica. É tudo muito diferente. As crianças estão muito mais rápidas, assim, as coisas têm que ser para ontem, eles não têm tanta paciência. Então, assim, isso tudo é muito interessante. Eu que estou na escola já há 20 anos, né, nessa função, com muito prazer e muito orgulho, mas assim, eu vejo e que assim, nunca é igual um ano para o outro. As famílias também, as concepções da família, isso tudo vai alterando, e é bem interessante a gente ver essa evolução, né? Que muitas coisas vieram para melhor e outras nem tanto. Então, eu acho que eu mais vejo assim, de diferente, assim, as famílias estão um pouco perdidas, né, no sentido de tanta informação, de tanta, né, assim, muita coisa vindo, às vezes a mãe quer dar conta de tudo, quer dar o melhor e não sabe para que caminho seguir. Então eu acho que essa parceria da escola é essencial, fundamental, porque acaba sendo uma segunda casa para a criança, a segurança para aquela criança também naquele núcleo, não ser uma escola tão grande, ao Passo a Passo uma escola pequena, então aqui a criança se sente segura, então ela sabe se acontecer alguma coisa, a professora está ali, a coordenadora, os amigos são sempre os mesmos, não são tantas crianças assim, num núcleo mais fechado. Eu acho que isso, nessa primeira infância, de 0 a 6 anos, faz toda a diferença. Não, e você vai ver, Cecília, assim, eu já estou passando por isso pela terceira vez, assim, eles saem muito preparados. Graças a Deus, assim, eu sinto que agora, ano que vem vai ser uma nova etapa na vida do Antônio, ele vai para um colégio bem grande, mas ele tá preparado. Ainda falta um pouco, a gente ainda tem um tempinho, uns meses aí pela frente, mas eu tô sentindo que essa etapa vai ser concluída com sucesso também. Então, obrigada, Andréia. Obrigada a vocês. Muito obrigada pela presença de vocês, tá, gente?